Olá! Essa é a nossa segunda aula sobre geomorfologia. A primeira foi postada anteriormente. Essa vai ser a continuação. Antes da gente ir direto ao ponto, direto para onde a gente parou, a gente vai fazer uma breve revisãozinha sobre a primeira parte da aula de geomorfologia. E aí a gente Então, a gente viu na aula passada que a geomorfologia é o estudo do relevo, ou seja, o estudo das formas da superfície da crosta terrestre. Crosta, aquela camada mais externa de todas as camadas internas do nosso planeta, e a superfície da crosta é o que a gente chama de relevo. A gente fez uma revisãozinha sobre o ciclo das rochas, que é importante a gente saber para entender a geomorfologia, já que justamente as rochas vão ser a estrutura do relevo e a forma como elas são desgastadas pelo intemperismo vai ocasionar as formas do relevo, vai esculturar o relevo. A gente tem estrutura, né, a base do relevo, e escultura, que são as formas. E as rochas têm tudo a ver com isso, porque são essas rochas que vão servir tanto de estrutura, quanto vão ser o material que vai ser esculturado para dar os diferentes formatos do relevo. A gente falou desse jogo de forças endógenas e exógenas, aquilo que eu estava falando agora, estruturação e esculturação. As rochas vão aparecer lá na estrutura do relevo e elas também vão ser esculturadas, modeladas, conforme o intemperismo agir sobre ela. E aí o relevo vai evoluir a partir desse embate de forças. Ele vai ser formado e ele vai evoluir. A gente falou das forças endógenas, que são as forças internas. Basicamente é o tectonismo, e o tectonismo a gente divide em diferentes aspectos. A gente tem o vulcanismo, relacionado justamente à ocorrência de vulcões. Vocês viram que na semana passada teve uma grande erupção. Eu tinha colocado aqui no slide esse vulcão, Anak Krakatoa. É o mesmo vulcão que entrou em erupção de novo, uma erupção gigantesca. Se vocês não viram, dei uma procurada nas notícias, foi falado bastante disso. Ainda mais que tem gente que está achando que a gente está num clima de fim de mundo, as pessoas se assustam com essas coisas, mas a erupção de um vulcão é totalmente natural aí na história do nosso planeta. Só que alguns a gente fica sabendo, alguns a gente dá mais atenção, outros menos, assim como os terremotos, que é outra força tectônica aí. Alguns a gente fica sabendo, outros não, e os terremotos também têm poder de esculturar o relevo. A gente falou de orogênese, que é aquele dobramento da crosta, quando a crosta sofre um ligeiro dobramento. E a gente falou também da epirogênese, que pode ser positiva ou negativa, um soerguimento ou um rebaixamento, conforme a crosta se eleva ou se rebaixa numa grande área como um todo ao longo de milhões de anos. E, por fim, nas forças endógenas, a gente falou das falhas e fraturas. Falhas e fraturas na crosta, um grande exemplo de uma falha é a falha de Salvador, escarpa da falha de Salvador, que divide a cidade de Salvador em cidade alta e cidade baixa, como essa foto aqui mostra, a cidade baixa aqui, perto do porto, e a cidade alta lá em cima. Tem esse elevador gigantesco aqui para levar as pessoas de uma parte para outra sem elas terem que dar uma volta enorme. A gente falou depois das forças exógenas, que elas têm uma sequenciazinha: intemperismo, erosão e sedimentação. A gente falou primeiro de intemperismo. O temperismo é causado e controlado pelo clima e pelo tempo de exposição das superfícies a esse clima. Ele é classificado em 3 tipos: físico, químico e biológico, e a gente expliquei um pouquinho sobre cada um deles na aula anterior. Erosão e transporte. A erosão vai arrancar os sedimentos que foram soltados, né, produzidos pelo intemperismo. A rocha se desgastou e ela se fragmentou em pedacinhos. A erosão é o que vai arrastar esses sedimentos para fora e levar eles para outro lugar. Então, é um conjunto de
processos que promovem essa retirada e o transporte desse material. Leva ele para outro lugar, seja pela água, seja pelo vento, ou seja pelo gelo, que é água também, né? Lembrar do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí eu mostrei para vocês alguns exemplos desses tipos de erosão, como a erosão eólica e glacial, né? Eólica pelo vento. Aqui, tanto essa rocha aqui na imagem 1 quanto a da 2, elas foram esculpidas pela força do vento, seja só pela força do vento em si, seja porque o vento está trazendo sedimentos que vão entrando em atrito com essa superfície e vão raspando ela e cavucando ela toda. Erosão glacial, que tem a ver com gelo, uma forma típica de erosão glacial é o fiord. Os fiordes são essas formas de paisagens belíssimas nos países nórdicos, principalmente na Noruega. Erosão marinha ou costeira, que é devido à força da água do mar. Aqui a gente tem uma falésia linda, enorme. O mar vem batendo aqui ao longo do tempo, batendo e cavando e retirando o sedimento até formar esse paredão. Aqui também a força do mar foi tirando o solo até que chegou na estrada, e essa estrada está correndo o risco de ser levada pelo mar também, por causa da erosão marinha. E aqui o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, causa a água do mar batendo aqui por dias e dias, anos e anos, milhões de anos, ocasionou esse buracão aqui, nesse paredão, que era também uma falésia. Erosão fluvial, que tem a ver com rios. A água do rio levando sedimento é uma força poderosíssima de esculturação do relevo. Muitas das formas que a gente vê, a gente nem tem rio lá, mas foi a força da água de um rio que passa ali perto que ocasionou aquela forma de relevo. Aqui a gente tem um cânion, é uma forma bem exagerada de erosão fluvial, mas ainda assim é um exemplo bem legal para entender o que é a erosão fluvial. E erosão fluvial, que tem a ver com chuva. Fluvial é rio, fluvial é chuva. A água da chuva batendo aqui nessa estrada, essa estrada sem vegetação, então solo exposto. O solo exposto está mais suscetível ao impacto da água da chuva, que vai batendo aqui e arrancando tudo que está no caminho, até que causou essa cratera gigantesca. O solo foi todo levado pela água da chuva que caiu aqui. E, por fim, nas forças exógenas, sedimentação, que é a deposição de sedimento. A gente pode falar tanto sedimentação quanto deposição. É justamente essa deposição dos sedimentos transportados pela erosão. Se a erosão vem arrancando e levando esses sedimentos embora, eles têm que parar em algum momento, em algum lugar. onde eles acabam ficando é que a gente chama de áreas de deposição ou áreas de sedimentação. A gente tem, então, a erosão levando o sedimento e colocando eles em outro lugar, depositando eles em outro lugar. Essa é uma chapada, uma forma típica também, é um planalto. E ela é bem legal, bem didática para demonstrar que tudo que sai aqui de cima vai sendo transportado pelo vento, ou pela água da chuva, ou por um rio que tem aí, e vai sendo trazido aqui para baixo. Todo esse enrugado aqui embaixo é material que foi depositado, que um dia esteve lá em cima. E aí a gente terminou falando das estruturas do relevo. Né? O que são as estruturas do relevo? Grandes corpos rochosos que sustentam as formas da superfície. São eles os escudos cristalinos ou cratons, os cinturões orogênicos, que a gente também pode chamar de dobramentos modernos. Modernos porque eles são recentes na história do planeta. Se o planeta tem 5,6 bilhões de anos, 100 milhões não é nada. Então, eles são recentes na história do planeta. E as bacias sedimentares, que tem esse nome sedimentário justamente porque tem tudo a ver com aquelas áreas de sedimentação. Eram áreas mais baixas do relevo que foram preenchidas com sedimentos. A gente tem aí essa imagem para demonstrar o que são os cratons, que vão ser a base, essa estrutura mais firme e rochosa abaixo. As bacias sedimentares são essas áreas formadas principalmente por sedimentos. Ao invés de ser rocha ígnea ou rocha metamórfica, vai ser rocha sedimentar. E os dobramentos modernos, que são essas áreas mais altas do relevo, que é onde a crosta foi dobrada e
bastante elevada. E agora a gente parte então para a aula em si, né? Foi aí essa breve revisãozinha, consegui resumir tudo em 10 minutinhos, é o que está aparecendo aqui para mim, e a gente segue agora. Vou tentar não me alongar. Então a gente fala hoje de formas do relevo. O que são as formas do relevo? É aquilo que eu já falei, elas são o formato modelado da superfície da crosta terrestre. Elas estão dispostas sobre as estruturas e elas são resultado justamente desse embate de forças. Elas são o resultado final dos embates de forças. A gente divide em 3 principais tipos e eu adicionei mais um aqui só para ficar mais didático. Basicamente, a gente tem planaltos, planícies e depressões. E aí a gente tem também elevações e vales, que eu também adicionei aqui só para ficar mais didático, mas eu vou explicando eles aos poucos. Planaltos, então, o que são os planaltos? Planaltos são áreas aplainadas, onde predominam processos de desgaste, ou seja, são áreas que são razoavelmente planas e elas geralmente estão mais altas do que o seu entorno, e lá, a principal característica do planalto é que lá predominam processos de desgaste, ou seja, intemperismo e erosão, que vão agir ali para desgastar esse relevo, beleza? As planícies são áreas planas, também planas, razoavelmente planas ou bastante planas, onde predominam processos de deposição, ao contrário, ou seja, o planalto vai ser uma área um pouco mais elevada do que o seu entorno, onde o material está sendo retirado ali por causa da erosão. E para onde esse material vai? Principalmente para as planícies. Nas planícies predominam esses processos de deposição. As planícies também são associadas a rios ou oceanos. Por quê? Elas se tornaram planas de tanto que foi a água aplainando ali aquele relevo. Assim falando, parece que predominam então processos de retirada de sedimento, mas na verdade é o contrário. É justamente a deposição de sedimentos ali que foi deixando aquelas áreas mais planas. Planícies tendem a ter rochas mais rochas sedimentares do que rochas ígneas ou metamórficas, porque essa rocha foi sendo formada ao longo do tempo conforme a deposição de sedimentos que foram trazidos pelas essas formas aquáticas, né, pelos rios ou pelos oceanos. As planícies, então, são formadas pelo acúmulo de sedimentos fluviais ou marinhos. É exatamente isso. Elas são, então, áreas planas, onde foi sendo depositado tanto material ali que deixou essa área realmente plana. Faz sentido, não é? Faz? A gente vai completando os espaços e aplanando ali, como se a gente tivesse um vaso de fundo todo irregular e a gente fosse colocando areia. Geralmente a areia em cima vai ficar retinha, não é? Ela vai se equilibrar e ficar mais planinha a superfície ali, independente do formato que tenha no fundo desse vaso. Beleza? As depressões, por sua vez, são áreas mais baixas que o seu entorno. As planaltos são áreas mais altas que o seu entorno, as depressões são áreas mais baixas que o seu entorno. Elas são originadas de longos períodos de desgaste, ou seja, aquele material foi sendo desgastado ali, principalmente aí no caso por intemperismo químico, e elas podem ser relativas ou absolutas. Relativas é quando elas são mais baixas que o seu entorno, mas não são mais baixas que o nível do mar, e as absolutas, elas são mais baixas do que o nível do mar, mas tem uma imagem no próximo slide que isso vai ficar mais claro. Elevações, que eu chamo aí de elevações, são essas elevações no terreno formadas por processos tectônicos ou erosão do seu entorno. O planalto, por que eu separei elevações e não falo só de planaltos? Porque planaltos a gente tende a imaginar que eles são áreas mais planas, mais aplainadas. As elevações não necessariamente. Por exemplo, os picos das montanhas, eles são elevações. São os tais dos dobramentos modernos, principalmente. Aí se encaixam então montanhas, cordilheiras, que não são só cordilheiras por si só. Cordilheiras, na verdade, são cadeias de montanhas, digamos que é o substantivo coletivo de montanha, é cordilheira. Serras, morros, colinas, etc. Mas eu vou mostrar algumas fotos e isso vai ficar mais claro.
E vales que eu incluí aqui ainda mais por minha conta, só para vocês entenderem, eles podem ser entendidos como uma depressão, né? Os vales são meio que um tipo de depressão, já que eles situam-se entre áreas elevadas, é mais baixa que o seu entorno, mas, assim como as planícies, eles sempre estão associados a um curso d'água. Eles são mais baixos que o seu entorno porque um rio passou ali e foi cavando aquele vale e deixando ele mais baixo, aquela região onde o rio passa mais baixa que o seu entorno. Sabe o Vale do Anhangabaú? O Vale do Anhangabaú tem um rio que passa ali embaixo, o rio Anhangabaú, que hoje está canalizado e passa debaixo do vale. E o Vale do Anhangabaú é mais baixo que o seu entorno, tanto é que tem dois grandes viadutos, o viaduto do Chá e o viaduto Santa Efigênia. Quem não conhece aí no centro de São Paulo, fica a dica quando for passear pelo centro de São Paulo, observe o Vale do Anhangabaú, quando vocês cruzarem aí o viaduto do Chá, por exemplo, vocês vão ver que ele é mais baixo que o seu entorno, como se fosse um Vzinho, só que embaixo ele está plano, porque um dia passou um rio ali embaixo que formou esse vale, que fez com que essa área ali no meio fosse mais baixa que o seu entorno. Os vales podem conter uma planície, porque as planícies têm tudo a ver com a presença desses rios, tá? Onde tem rio, tem planície, mas a planície é uma área bastante plana, às vezes dependendo da idade geológica desse rio, da presença desse rio ali, ele não formou uma planície, mas ele formou um vale. Então, algumas fotos para exemplificar. Planaltos aí, como a gente viu, são essas áreas aplainadas mais altas que o seu entorno, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma área aplanada mais alta que o seu entorno, aqui áreas baixas e o planalto se erguendo. Essa é a forma mais didática de um planalto. Essas imagens são de chapadas, é um tipo de forma de relevo. Quando a gente começa a dar nome, a gente tem essas categorias, planalto, planícies, depressões, e aí a gente tem nomes mais específicos. Entre planaltos a gente tem chapadas, as mesas, que são basicamente a mesma coisa, e assim por diante. Então a gente tem aqui, essas imagens são de chapadas, que são planaltos, áreas com a superfície aplanada e mais altas que o seu entorno, onde predominam processos de desgaste. O relevo ali em cima vai sendo desgastado e levado para se depositar mais abaixo. As planícies são essas áreas planas, onde predominam processos de deposição. A gente tem aqui, ó, nessa foto de baixo, um riozinho e essa área toda plana na sua lateral. Toda essa área plana, ela foi formada justamente pelo processo de evolução desse rio. As cheias do rio, né? Na época de chuva, esse rio deve ficar bem cheio e deve ocupar grande parte dessa planície, e foi assim que essa planície foi sendo formada, de acordo com as cheias e vazantes desse rio. Cheia é quando o rio está no seu máximo, né, enchente, digamos assim, e vazante é quando o rio está no mínimo de água ali, beleza? Aqui, mais uma grande planície. Esse rio, se não me engano, é um dos afluentes do Amazonas, não me lembro agora exatamente qual que é esse rio dessa foto, mas a gente vê o rio e a gente vê uma área plana, né, nas margens do rio, planície. E aqui um exemplo de planície costeira. Essa imagem é do Google Earth, imagem de satélite. Essa mancha cinza aqui em cima é a região metropolitana de São Paulo, e essa mancha cinza aqui embaixo é as áreas urbanas das cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente ali, Praia Grande, enfim. Olha como é uma área plana extensa antes de começar a subir a serra. Toda essa área plana extensa é planície costeira. Ela foi formada de acordo com o fluxo de água dos rios que passam aqui ou do próprio mar, erosão marinha atuando aí para deixar essa área plana. Beleza? Isso ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já comentei com vocês, que ao longo da história geológica da Terra a gente teve vários períodos de regressão e transgressão marinha. O que isso significa? Que durante alguns períodos da história geológica do planeta, o mar esteve acima do nível que ele é hoje ou abaixo, né? Transgressão é quando ele vem
invade a linha de costa que a gente conhece hoje. Regressão é quando ele está abaixo do nível atual, e aí a gente tem praias mais longas, digamos assim, mais área de continente, porque o mar está abaixo do nível. Isso ao longo da história geológica do nosso planeta. As depressões são essas áreas mais baixas que o seu entorno. Aqui a gente tem, ó, nessa foto de baixo, como se fosse um vale entre as chapadinhas aí, entre os planaltos, mas é uma área mais baixa que o seu entorno, né, sendo vale ou não, então é considerado uma depressão. Não é considerado uma planície, porque não tem nenhum canal de rio passando por aqui, não tem o fluxo fluvial para aplanar, então é só uma depressão. Aqui a diferença entre a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão relativa, ela é uma área mais baixa que o seu entorno, mas acima do nível do mar. Quando está abaixo do nível do mar, é então uma depressão absoluta. A principal depressão absoluta do nosso planeta, se não me engano agora, o Mar Morto. As elevações que eu comentei, elevações no terreno formado por processos tectônicos ou de erosão do seu entorno. Nessa foto a gente tem um exemplo de uma forma que a gente chama de mar de morros, bem característica aqui do sudeste brasileiro. Quando a gente falar de relevo brasileiro, isso vai ficar bem claro. Aqui no sudeste a gente tem a formação de mar de morros, que é esses montes de morrinhos, né, com topos arredondados, um do ladinho do outro, dando a impressão de que é um mar mesmo, né? A gente olhando de longe parece que é a água se mexendo assim do mar. É o Mar de Morros, nome dado aí pelo incrível geógrafo Aziz Absaber. E aqui montanhas, né? Uma cordilheira, várias montanhas juntinhas, com picos bem agudos, bem elevados. Se não me engano, isso daqui é Himalaias ou Andes, não me lembro agora. Mas a gente, só para exemplificar para vocês o que são essas elevações, elas são bastante diferentes. Não dá para classificar isso exatamente como planalto, nem como planície, muito menos ainda como depressão. São montanhas, são grandes elevações, morros, montanhas, colinas, etc. E os vales, só para ficar mais claro, tá vendo que a gente não tem uma área exatamente plana aqui no meio, a gente tem duas elevações e um riozinho passando aqui no meio. Não dá para ver ele muito bem, mas ele está passando aqui no meio. A gente tem então o vale desse rio, né, entre duas áreas elevadas. Como que esse vale foi formado? Provavelmente pela força desse rio, né, que parece na dica de nada aqui, mas ao longo de milhões de anos passando aqui, levando coisa, embora ele foi cavando e deixando esse terreno onde ele passa cada vez mais baixo, formando então um vale. Aqui é a mesma coisa, um outro vale, né? O riozinho passando lá embaixo, sem uma planície extensa, a gente tem só a formação de um vale. E aí, né, vou mostrando para vocês agora vários desenhos daqui para frente, mostrando aí essas formas de relevo. A gente tem então aqui a montanha, o planalto, a planície, aqui no caso ele está mostrando uma planície costeira, o vale. Vocês percebem que uma não anula a outra? Todas essas formas de paisagem todas essas formas de relevo podem estar contidas na mesma paisagem. Nessa paisagem aqui, por exemplo, a gente tem tudo isso. A gente tem a montanha sozinha e a gente tem a cordilheira, que é o conjunto de montanhas. A gente tem o planalto, que é essa área mais plana e mais alta que o seu entorno, com exceção da montanha, nem os dobramentos modernos são as partes mais altas do nosso planeta. A gente tem um vale passando aqui, sem necessariamente uma planície, mas a gente tem uma planície costeira aqui. A gente podia ter uma planície nesse vale também. Um outro planalto mais baixo do que o outro, mas ainda assim um planalto, porque imediatamente no seu entorno, mais alto do que ele, só tem esses picos, né, das montanhas. E aqui uma vertente. O que é uma vertente? A vertente nada mais é do que essa subida da montanha, ou de uma colina, ou de um morro, qualquer coisa.
Toda essa área inclinada na diagonal mesmo, que vai subir ou descer, um morro ou uma montanha, a gente chama de vertente, tá bom? É o que... Por que tem esse nome? Porque é por onde as águas vertem, onde as águas vão descer e ir embora. Então, vertente. Mais uma imagem aí para mostrar a serra, a cordilheira, a montanha. Qual que é a diferença entre serra e montanha? A montanha, ela tende a ter os dois lados mais ou menos simétricos. Então, ela meio que forma um triângulozinho assim, né? Os dois lados, ela é mais ou menos simétrica. Você subindo por um lado ou subindo pelo outro, o esforço vai ser mais ou menos o mesmo. A serra, ela já tem um lado muito mais inclinado do que outro. Ela faz mais ou menos esse movimento. Ela sobe muito de um lado e vai descendo aos poucos do outro. Então, se você subir por um lado dela, você vai se esforçar muito. E se você subir pelo outro, vai ser uma subida muito mais suave. Basicamente, essa é a diferença entre serra e montanha. Aqui no Brasil, a gente não tem montanha, mas a gente tem várias serras lindíssimas. As serras são formadas por um processo tectônico mais específico. Ela não é exatamente a orogênese que vai formar as montanhas, os dobramentos modernos. Ela tem um pouco mais a ver com falhas, tá bom? É basicamente essa a diferença. A gente tem aqui, então, o vale, a planície, aqui no caso a planície desse rio. A depressão é esse buraco aqui, caso não dá para ver, mas tem um buraco aqui. Essa imagem mostra também uma colina, né? Um morrinho baixo, não tão alto quanto uma montanha, é um morrinho bem baixinho e mais suave, um planalto. Outra imagem aqui, mais uma planície. A escarpa, mais uma palavra nova aí. O que é a escarpa? A escarpa é justamente essa subida mais íngreme da serra. Lembra que eu falei agora que a serra tem uma subida muito íngreme, muito difícil, e outra mais suave? Essa subida muito íngreme a gente chama de escarpa. Quando a gente está lá na praia e a gente olha a Serra do Mar, a gente está vendo a escarpa da Serra do Mar. Sabe quando a gente vai para a praia e a gente desce, desce, desce? A gente está descendo a escarpa da Serra do Mar, que é essa serra que divide aqui a cidade de São Paulo do litoral. A gente tem aqui também uma depressão relativa bem em cima do Planalto. É possível? Sim, é possível. É uma área mais baixa do que o seu entorno. A gente tem que pensar no relevo em diferentes escalas. Dependendo da escala que a gente está olhando de aproximação, lembra das escalas de cartografia? Se a gente estiver olhando para uma região um pouco menor, a gente pode chamar as coisas de nomes diferentes do que se a gente estiver olhando de fora do planeta, por exemplo. Tá? Então, a forma que a gente vai dar, o nome que a gente vai dar para uma forma de relevo tem muito a ver com qual é a escala de análise, né? De que nível que a gente está olhando. Mais uma imagenzinha aí, vale, montanha, serra ou cordilheira, que ele está chamando mais ou menos do mesmo, mas enfim. Um morro, planalto, planície, uma ilha. Uma ilha também é uma forma de relevo. A ilha não é, nem sempre é parte do continente, mas a gente vai chegar já também, explicar um pouco melhor sobre isso. Mais uma aí, né? Ficando cansada já de tanto desenho mostrando forma de relevo, mas a gente tem aí montanha, cordilheira, cadeia de montanhas, uma montanha isolada, o planalto, borda ou escarpa aqui, ó, uma área bem inclinada, né? Não necessariamente aqui no caso de uma serra, mas uma borda bem inclinada, uma área bem inclinada, a escarpa. A planície aqui, que no caso é tanto uma planície fluvial, que tem a ver com esse rio, quanto uma planície costeira, porque tem a ver com esse marzinho aqui. Bom, seguindo então, falar um pouco de relevo litorâneo para ficar um pouco mais claro também, chegando a gente falar de ilhas. Essa imagem aqui eu acho ela bem legal, porque ela mostra, é uma imagem, eu não sei se ela é, não lembro como que ela foi feita, não é uma imagem de satélite, mas ela mostra as elevações na superfície da crosta. Conseguem ver aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, né? Dá pra gente ver que tem uma área mais alta aqui. A gente vê que tem áreas mais altas aqui também, na costa leste dos Estados Unidos.
E a gente tem essa grande coisa aqui passando no meio do oceano. O que é essa grande coisa aqui? Ela é o que a gente chama de dorsal mesoatlântica. Ela é uma grande cadeia de montanhas no meio do Oceano Atlântico. Ela fica submersa, a maior parte dela no fundo do mar, e ela é formada por causa do movimento divergente de placas tectônicas aqui. Ela está bem no limite entre a placa aqui sul-americana e a placa africana, lembram das placas tectônicas? E porque essas placas estão se separando, elas estão liberando espaço para que esse magma saia lá de dentro e dê origem a novas rochas, que ao longo dos milhões de anos vão se elevando até formar essa cadeia de montanhas aí no fundo do mar. Alguns pontos mais altos dessa cadeia de montanha despontam aqui na forma de ilhas oceânicas, mas a maior parte dela fica submersa mesmo. E falar um pouco sobre plataforma continental. Plataforma continental, ela é uma grande área de continente que está submersa hoje, digamos assim. Pode ser que naqueles períodos que eu falei para vocês, de regressão marinha, né, ao longo aí dos bilhões de anos da história do planeta, o nível do mar subiu ou desceu várias vezes. Nos períodos de regressão, que é quando o mar vai embora e está mais baixo, pode ser que essa plataforma continental tenha ficado exposta. E hoje ela está submersa na forma como a gente conhece. Vocês conseguem ver essa borda azul clarinha aqui, né? Ela é plataforma continental. É meio que uma área de continente que está submersa mesmo. Ela faz com que os mares aqui sejam rasos, razoavelmente rasos, né? Não tão profundos, não tenham aquelas fossas abissais com bichos estranhos, né? Eles são razoavelmente rasos, quentes também, justamente porque eles são rasos. E aí, isso contribui, inclusive, para o turismo no litoral brasileiro, né? A gente tem mares rasos e quentes ao longo da costa do Brasil aí, porque a gente tem uma extensa plataforma continental. Olha aqui na costa do Chile como a plataforma continental é bem pequenininha, né? Ela praticamente não existe, porque a gente tem outro tipo de limite de placa tectônica aqui, né? Isso explica mais ou menos por que a gente não tem plataforma continental aqui na costa oeste da América do Sul. Aí, uma imagenzinha para demonstrar, então, o relevo litorâneo e principalmente submarino. A gente tem aí a tal da plataforma continental, que a gente viu ali no slide anterior. Ela é como se fosse uma extensão do continente. E quando acaba essa plataforma continental, a gente tem um grande talude, né? Uma grande escarpa seria, né? Um grande talude, um degrauzão, para levar até as áreas mais profundas do oceano. A gente pode ter níveis ainda mais baixos depois, né? Aqui a gente tem demonstrando uma bacia oceânica, uma fossa abissal, que é uma área bem profunda do oceano, onde tem aqueles chamados peixes abissais, que nem aparece aqui, ó, no Procurando Nemo, esses peixes bem estranhos, que tem alguns até luzinhas, porque é uma região tão profunda que a luz do sol não consegue chegar, né? Passar a água e chegar. Então, são áreas bem escuras e bem profundas. E aqui exemplificando também uma dorsal oceânica, aí, um ponto elevado no meio do oceano. Ele não tem necessariamente origem continental. Geralmente, essas montanhas no meio do oceano, elas são de base, tem como base a crosta oceânica, formando essas dorsais. Por que estou falando no plural? Porque a Mesoatlântica, que é a principal, ela não é a única. Existem outras montanhas no meio do oceano, em outros oceanos, no Oceano Pacífico, por exemplo. Continuando aí sobre o relevo litorâneo, a gente tem então dois diferentes tipos de ilhas. As ilhas a gente classifica em ilhas continentais e em ilhas oceânicas. É o que eu estava querendo dizer quando eu falei agora há pouco de crosta oceânica ou crosta continental. Lembram dessa diferença entre crosta oceânica e crosta continental? Elas são formadas por diferentes minerais e elas têm densidades diferentes. A crosta continental
ela é menos densa, por isso ela dá origem a continentes mais extensos que flutuam melhor sobre o oceano, enquanto a crosta oceânica fica quase toda submersa. As ilhas, então, dividem-se de acordo com o tipo de material que a forma. As rochas que a formam, têm características de crosta continental, então elas são ilhas continentais. Se elas têm características de crosta oceânica, então elas serão ilhas oceânicas. Se elas têm características de crosta oceânica, elas serão ilhas oceânicas. Aqui a gente tem, então, essa imagem está demonstrando como que se forma um arquipélago. Arquipélagos são conjuntos de ilhas que têm a mesma origem e estrutura geológica. O Japão, por exemplo, é um arquipélago, vocês já devem ter ouvido falar disso, porque o Japão é um país formado por diversas ilhas e todas essas ilhas têm a mesma origem geológica, origem e estrutura geológica. Bom, as ilhas continentais, então, elas geralmente são uma extensão do continente, separada pelo mar. É como se naquela plataforma continental tivesse um pico, uma montanha, e aí essa montanha, esse picozinho, ele está se sobressaindo à água, hoje em dia, e aí dá origem a uma ilha continental, porque ela tem características geológicas iguais ao do continente, a crosta continental. As ilhas oceânicas, elas são formadas, geralmente, a maior parte delas, por vulcões. Lembram de um vídeo que eu mandei no WhatsApp, de um vulcão cantando? Ele começa a se formar lá no fundo e vai crescendo, é assim que se forma uma ilha oceânica, a partir de um vulcão, principalmente dessa forma. A gente tem, então, aqui esse desenho demonstrando um ponto quente lá na crosta, por onde sai lava do vulcão, né? A magma que se transforma em lava vai solidificando e dando origem a essa montanhazinha que vai ser uma ilha. Aquela ilha, o vulcão Anak Krakatoa, ele tem uma ilha só dele, basicamente, que se formou desse jeito, né? É o próprio material que foi expelido do vulcão que deu origem à ilha onde ele está. Muitas ilhas são assim. Muitas ilhas no Havaí, por exemplo, têm essa origem. Aliás, acho que todo o arquipélago do Havaí tem essa origem, se não me engano. E aí, conforme a movimentação da crosta sobre as placas, das placas tectônicas sobre o manto, esse ponto quente pode se deslocar e dar origem a um outro vulcão do lado, e assim por diante, dando origem a um arquipélago, várias ilhas com a mesma estrutura e origem geológica. Esses vulcõezinhos, né, essas ilhas, elas podem, ao longo do tempo, ter uma coroa de corais, digamos assim. Vários corais que vão grudando em torno dessa ilha. E quando esse meio dessa ilha colapsa, seja porque o vulcão colapsou ou porque sofreu muita intempéries e erosão ao longo do tempo, esses corais sobram e dão origem a um atol. É o que a gente chama, um tipo de ilha oceânica. E aí as ilhas, então, e arquipélagos do litoral brasileiro, só para a gente não passar batido. Lembra lá na aula de fuso que a gente falou do fuso das ilhas, que o Brasil tem 4 fusos, sendo que um deles é o fuso das ilhas. De Fernando de Noronha, São Pedro, em São Paulo, Trindade e Martim Vaz, como elas estão mais a leste, lá no nosso oceano, elas têm outro fuso, né? Fazem parte de outro fuso horário. Então, as principais ilhas e arquipélagos do Brasil, a gente tem Abrolhos, na Bahia, Fernando de Noronha, lá no Rio Grande do Norte, assim como o Atol das Rocas. O Atol das Rocas é um atol formado por corais. Procurem fotos depois na internet, lição de casa aí, procura fotos do Atol das Rocas, é muito bonito. Trindade e Martim Vaz, mais afastados aqui no litoral do Espírito Santo, a gente tem São Pedro e São Paulo na Bahia, que não estão aparecendo aqui, mas eles ficam mais ou menos nessa região. E a gente tem diversas ilhas continentais bem importantes, que às vezes a gente até esquece que são ilhas, mas são. Como, por exemplo, Florianópolis, capital de Santa Catarina, Vitória, capital do Espírito Santo. A gente tem aqui no estado de São Paulo, Ilha Bela, Ilha Comprida,
A gente tem no Rio de Janeiro a Ilha Grande, Ilha do Fundão e Ilha do Governador, que inclusive é onde fica o aeroporto do Rio de Janeiro, e a UFRJ, se não me engano, ficam em ilhas continentais, porque elas têm a mesma estrutura geológica do continente, portanto, crosta continental. E várias outras ilhas, ilhotas, ilhéus ao longo de todo o litoral brasileiro, algumas bem pequenas, outras grandes, algumas povoadas, outras não, né? E assim por diante. E agora a gente começa a falar de relevo brasileiro como um todo. A gente falou um pouquinho aí do litoral brasileiro, agora a gente vai falar de classificação do relevo brasileiro, que é bastante importante, costuma cair bastante. Então eu vou falar agora até finalizar essa aula, e na próxima aula eu volto um pouco nisso, porque é um tema bastante importante mesmo. Bom, então antes da gente começar a falar de formas do relevo brasileiro, vamos falar então das estruturas do relevo brasileiro, né? No que se refere à estrutura, que é aquela base geológica, o relevo brasileiro só tem duas categorias. Aliás, tem as três categorias, desculpa. Tem três categorias, só que na verdade só duas daquelas três categorias de estruturas do relevo, lembra? As três categorias de estrutura do relevo, a gente tem os escudos cristalinos, os cinturões orogênicos e as bacias sedimentares. No Brasil, a gente não tem cinturões orogênicos, a gente só tem escudos e bacias sedimentares. Então, a gente divide o relevo brasileiro em duas categorias, só que uma dessas categorias, dos escudos, a gente divide em duas classificações, de acordo com a região e com a formação, a origem dela, beleza? Então, a gente divide aí em escudos cristalinos e bacias sedimentares, isso porque o nosso território não sofreu ação dos movimentos orogenéticos que deram origem aos dobramentos modernos. Já ouviram falar que no Brasil não tem montanha? É por causa disso, é nesse ponto que se chega para a gente falar que o Brasil tem ou não montanha. A gente não tem cinturões orogênicos aqui no Brasil, por isso a gente costuma falar que no Brasil não tem montanha. Bom, e aí no que se refere às formas, a gente tem três diferentes classificações. Aliás, três principais. A gente tem várias outras, mas são três que importam para a gente saber como que o relevo brasileiro é classificado. Bom, mas antes da gente falar dessas três, é bom a gente saber que no Brasil predominam baixas e médias altitudes, o que corrobora com aquela informação de que a gente não tem cinturões orogênicos, então a gente não tem montanhas, a gente não tem grandes elevações no Brasil, então predominam baixas e médias altitudes. A altitude, como a gente já viu, é a altura de um ponto na Terra com base no nível do mar, beleza? A altura. Não tem nada a ver com latitude, que é mais ao norte ou mais ao sul. A altitude é uma coisa local, a altura do relevo, de acordo com o nível do mar. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está numa altitude de aproximadamente 700 e poucos metros de altitude. O nível do mar é zero, altitude zero. Beleza? A partir do nível do mar que a gente vê quão alto um lugar é ou deixa de ser. Então, a gente tem predomínio de baixas e médias altitudes. Olha aí, o mapinha está mostrando que tem poucas áreas no Brasil que a gente tem mais de 1.000 metros de altitude. Pouquíssimas, né? Pouquíssimos pontos marrons nesse mapa. Esse é um mapa de altimetria, é um mapa de altitude. A gente pode chamar ele também de mapa hipométrico, porque ele fala de altitude. Beleza? Então, a gente tem poucos pontos com mais de 1.000 metros, e esses triângulozinhos, eles estão para demonstrar os pontos mais altos do Brasil, os 5 pontos mais altos do Brasil. A gente tem lá o Pico da Neblina, a 2.993, o Pico 31 de Março, a 2.972, e aqui no Sudeste a gente tem o Pico das Agulhas Negras, o Pico da Bandeira e o Pico da Mina, mas são pouquíssimos. Esse mapa é só para mostrar como o Brasil é fraco em altitude. A gente realmente tem o predomínio de áreas baixas e médias. A gente tem poucas áreas altas. Esse mapa mostra os pontos mais altos de cada país da América do Sul. Picos da América do Sul. Então, no Brasil, a gente tem o nosso pico mais alto, chega numa altitude de
2.993 metros de altitude, 2.993 metros acima do nível do mar. Só que olha o pico mais alto do Chile, 6.893 metros. A gente não tem nem metade dessa altitude toda. E se a gente for comparar com outros países da América do Sul, a gente só perde aí aqui para as Guianas, né? E para o Uruguai. Ah, e também o Paraguai aqui também tem baixas altitudes. Mas lá para o lado oeste, para o lado da Cordilheira dos Andes, a gente tem altitudes muito grandes, muito elevadas. Tá? Isso só para vocês verem como o ponto mais alto do Brasil não chega nem perto do ponto mais alto da América do Sul, beleza? Então, entrando agora nas classificações do relevo brasileiro. Como eu disse, a gente tem 3 principais classificações. A primeira delas foi formulada por Haroldo Azevedo em 1949. Haroldo Azevedo, geógrafo da USP. Essa classificação ela é bem simples e utiliza como critério o nível altimétrico. De acordo com as áreas que são mais altas ou mais baixas, né, do relevo, ele foi classificando. Ele divide então o país em 4 planaltos e 4 planícies, bem gerais, bem generalizados assim. A gente tem a grande planície amazônica, a gente tem a planície costeira, a planície do Pantanal e a pequenininha aqui, planície do Pampa, e o resto ele classifica tudo como planalto. Planalto meridional, planalto atlântico, planalto central e planalto das Guianas, que é onde tem lá os picos mais altos do Brasil. Qual que é a classificação? Ele basicamente entendeu que tudo que tem mais de 200 metros de altitude é planalto. E tudo que tem menos de 200 metros de altitude são planícies. Basicamente isso. Então, ele divide o Brasil em 4 planaltos e 4 planícies. Depois veio Aziz Absaber, outro grande geógrafo brasileiro, também da USP, em 1964, que trouxe um rigor conceitual um pouco maior para essa classificação de relevo. E ele deu prioridade para os processos de formação do relevo. Como que esse relevo é formado? O primeiro lá entendeu que dava para classificar o relevo só com base na altitude dele. E aí, às vezes, a Absaber pensou que não, isso é pouco, é melhor a gente pensar na formação desse relevo, a origem dele, a estruturação e a esculturação. E aí, então, ele dividiu o território brasileiro em 7 planaltos e 3 planícies. E a gente saiu, então, de 4 tipos, 4 regiões de relevo brasileiro para 10. 7 planaltos e 3 planícies. Continua tendo lá a planície amazônica, que ele chamou de planícies e terras baixas amazônicas. Continuou tendo o planalto da Guiana, continuou tendo a planície do Pantanal, mas outras coisas foram adicionadas. Onde antes era tudo planalto central, agora a gente tem também o planalto do Maranhão e Piauí, o planalto nordestino. Por que essa diferença? Se eles estão juntos, né? Se eles são contíguos. Por causa da formação geológica, a história geológica deles. Como que eles foram formados? Teve mais forças endógenas ou exógenas? Como foram essas forças ao longo do tempo? Tudo isso ele pensou para dividir, dizendo até aqui foi formado de uma forma, daqui para lá foi formado de outro jeito, né? A evolução desse relevo se deu de outro jeito. Ele utiliza como critério o tipo de alteração dominante na superfície, né? Erosão ou sedimentação. Se uma área teve mais erosão que outra, ou se teve mais sedimentação, principalmente. A evolução aí do relevo. Ao longo da história, ao longo da evolução, teve mais erosão ou sedimentação? Esse foi um dos critérios principais que ele usou para fazer essa classificação. Dessa forma, para ele, planalto é lá onde predominam os processos erosivos, que foi essa definição de planalto que a gente viu, e a planície é onde predominam os processos deposicionais, que também é a definição de planície que a gente viu. E aí, em 1985, não satisfeito com essas duas classificações, Jurangir Ross, que é outro importante geógrafo brasileiro, também professor da USP, e esse ainda vivo, ele ainda dá aula no Departamento de Geografia da USP, ele trouxe então a nova classificação do relevo brasileiro. Ela é chamada de nova classificação do relevo brasileiro assim,
ainda hoje, tá? Porque é a mais recente que a gente tem e ela também é a mais completa, vocês vão ver. Ela foi baseada num levantamento detalhado realizado por radares, ou seja, não foi só na base de mapas. A Teta Saber viajou muito, foi em todos esses lugares, viu as diferenças. Agora, o Jurandir Rosa, além dele conhecer esses lugares pessoalmente, ele também teve um acesso bem amplo a imagens de satélite e imagens de radares. E foi a partir disso que ele fez a sua classificação. E aí, ele então dividiu o território brasileiro não mais só em planaltos e planícies, mas também em depressões. E que critérios que ele usou? Ele usou aquele mesmo critério de erosão-sedimentação, né? Se tem mais erosão ou se tem mais sedimentação, de acordo com o que acontece hoje, né? Nesse período geológico que a gente vive, não de acordo com a história geológica. Ele também usou a classificação de nível altimétrico, que nem o Haroldo Azevedo. E ele usou ainda informações sobre a base geológica e estrutural do terreno. Ele misturou um pouco de Aziz Absaber com o Haroldo Azevedo, junto com suas imagens de radar, para fazer essa nova classificação. Nessa nova classificação, os planaltos são divididos, então, de acordo com as estruturas que o sustentam, e não com os processos exógenos, mas sim com esses endógenos, as estruturas que o sustentam. As planícies, elas são classificadas como formas extremamente planas e estritamente regiões onde há deposição de sedimento. Se não tem deposição de sedimento, para ele não é planície. E as depressões é uma categoria que ele incluiu aí, nas outras duas classificações não se tinha depressão, só planaltos e planícies. Nessa tem depressões que para eles são formas formadas por processos erosivos prolongados em regiões de menos resistência, como limites entre estruturas cristalinas e sedimentares. Lembram das bacias sedimentares? Em algum momento, aquele material sedimentar vai se encontrar com a rocha que já estava ali. Esses limites entre essas estruturas são essas áreas de menor resistência e mais propícias à formação dessas depressões que ele classificou aí nessa nova classificação do relevo brasileiro. E não mais 8 nem mais 10, mas sim 28 regiões da classificação do relevo brasileiro de Jurandir Rosa. Vocês não precisam lembrar todas elas. O que é importante saber é qual que é a diferença entre elas. Por que planície é diferente de depressão e diferente de planalto, entendeu? Isso é o que vocês precisam pegar. É impossível lembrar todos os itens, né, dessa classificação de relevo do Jurandir Rosa. Algumas vocês têm que saber, como por exemplo a planície do Rio Amazonas. Lembram que lá nas anteriores era uma planície bem genérica, bem grande? Aqui é estritamente onde há deposição. Então é uma área que ficou bem reduzida, mas ela ainda existe, ela ainda está aí. Assim como a planície costeira. Ela ainda existe, ela ainda está aí também. Uma outra característica importante, um outro tipo importante do relevo aqui na classificação do Jurandir Rosa é o Planalto do Borborema, que ele incluiu aqui. E aqui o 19, que é a Depressão Sertaneja e Depressão do São Francisco. Olha como tem bastante depressão, né? Tudo esse amarelinho é depressão. Tem bastante, porque ele classificou essas áreas de contato aí, essas áreas um pouco mais frágeis na evolução do relevo. Então, depois deem uma olhada nesse mapa, veem se vocês encontram pontos com nomes que vocês já ouviram falar ou que vocês imaginam o que seja essa região. E me mandem também comentários sobre o que vocês acharam dessa classificação de formas do relevo do Jurandir Rosa. E aí, para finalizar, mais uma imagem, né, para a gente não perder o hábito, mostrando diferentes formas do relevo. Essa aqui eu acho bem completa, ela tem muitas coisas, ela tem um atolzinho aqui, ó, que é como se fosse uma ilha com um furo no meio, é basicamente isso, um atol. E aí essa formação aqui, ela é toda de corais, coralínea. A gente tem ilha e arquipélago, uma península,
um istmo, que é uma parte fininha de terra entre uma ilha e um continente, basicamente isso, mais ou menos. Na América a gente tem um grande istmo na América Central, que é aquela parte fininha que liga a América do Sul à América Central e América do Norte. A gente tem estuário, uma mesa e planalto. Bom, o que eu quero com essa imagem? Que vocês olhem ela toda e se familiarizem com esses nomes. E se vocês sentirem curiosidade de saber mais que forma do relevo é essa, vocês procurem no Google. Garanto que vocês não vão se arrepender. É uma mais bonita do que a outra, mas é bom vocês se familiarizarem com todos esses nomezinhos de formas e classificaçõezinhas do relevo da paisagem, né? Melhor dizendo, que a gente chama. Beleza? Então, isso finaliza a nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Mandem suas dúvidas, eu tenho certeza que surgiram dúvidas. Então, podem mandar, beleza? Eu fico aguardando. Vou colocar uma pequena atividadezinha para ver se vocês acompanharam. Enfim, mandem comentários e dúvidas, estou à disposição. Beijo, beijo.